Bom, 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 bom. Agora sim, o bom dia está bom. Bom dia, que a paz, o amor e a harmonia de Jesus possa estar no coração de todos nós hoje, amanhã e sempre. A Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional, como todos sabem, da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, e do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, além do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte. Que coisa linda, divina e maravilhosa. E hoje é segunda-feira, e todo início de semana, na segunda-feira, 8 horas da manhã, nós temos um encontro com o programa Nos Domínios da Mediunidade, com o senhor Amadeu Ferreira, esse que vai vos falar agora. Bom dia, Tavares. Bom dia, meu querido irmão Renato, minha querida irmã Nádia, minha querida irmã Melânia, Dona Francisca, Dona Vera, que estão chegando por aí, nosso querido Jair, que também está chegando aí para fazer o programa conosco, e a você, meu querido irmão, que está conosco agora, a partir de agora, aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade, através do Facebook, por todos esses Brasis e por esses mundos afora. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos cubra de bênção e paz, nos dê um bom dia e um bom programa. Vamos com Jesus. Vamos agora. Então, meu amigo Amadeu, a gente vai fazer a prece. Quem é que faz a prece hoje? Nosso querido irmão Renato está aí com as baterias carregadas, vai fazer a prece de abertura, que é aquilo que você diz, é o pedido de permissão para que a gente adentre na causa de Jesus, da Seara Bendita. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Muito bem. Meu amigo, e o evangelho? Qual vai ser o evangelho? Porque hoje é todo especial, porque você não falou qual é o tema de hoje, amigo. É um tema... Tudo bem. Eu deixei que você falasse. Falasse. Muito bem, Tavares. A partir de hoje até o próximo domingo, nós teremos uma coleção de programas, todos voltados para as homenagens ao nosso querido irmão Bezerra de Menezes, né? E quanto ao Evangelho, o Evangelho tem um ponto do Evangelho que ele gosta muito e que a gente, quando fazia os trabalhos lá na casa, a gente sempre fazia aquele Evangelho durante toda a semana. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos começar com o item 5, que é Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, um dos tópicos prediletos do nosso querido irmão Bezerra de Menezes. E quem vai fazer a leitura do Evangelho é a nossa querida irmã Mel Andrade. Maravilha. Então, nós vamos iniciar com o livro Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, por espíritos diversos, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, Hugo Chico Xavier, a quem mais tem amor mais amplo. A quem mais despreza, mais se evita. A quem mais serve, maior auxílio. A quem desajuda, embaraço maior. A quem aprende, firme lição. A quem foge do ensino, experiências mais duras. A quem trabalha, grande influência. A quem busque a preguiça, tédio maior. A quem ampara, vasto socorro. A quem prejudica, larga aflição. A quem perdoa, desculpa extensa. A quem critica, maior censura. A quem tem razão, mais direito. A quem escandece o direito, mais compromisso. A quem desanime, sombra envolvente. A quem persista, luz de esperança. A quem lembra, memória pronta. A quem esquece, total ouvido. A quem adoça, o mel da passagem. A quem amarga, o fel do caminho. Quem planta, recolhe segundo a sementeira. Recebemos, por isso, em maior proporção daquilo que mais dermos. Eis porque o Senhor disse, a quem mais tem, mais lhe será dado. Porquanto, de tudo a quem entregamos a existência, recebemos de volta em medida cheia e recalcada. Nosso querido Emanuel, pela abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier.
E agora é o seu Renato, não é isso? É isso aí, meu irmão. Paz e luz com Jesus. Amado Jesus, mestre amigo, estamos aqui novamente em seu nome. Hoje muito especial, porque nós iremos falar sobre uma personalidade muito importante para todos nós, o espírito que nós não temos a condição de defini-lo como irmão, companheiro, amigo, pai, e sim, nós não sabemos, Senhor, definirmos a sua personalidade como irmãos nossos, o irmão nosso. E daí nós pedimos a sua proteção, para que nós possamos aqui, em seu santo e divino nome, falarmos um pouco desse queridíssimo, porque nós somos ainda pequenos para sabermos da sua grandeza. Que o Senhor da vida nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Maravilha, meu querido. Que Deus o abençoe e proteja, e que essa sua rogativa chegue aos pés do nosso Pai e do amado Mestre Jesus, e ele transmute tudo em harmonia e paz e em benefício para nós e para os que necessitam. E agora com a nossa irmã Melânia, fazendo a leitura do Evangelho. Que Deus abençoe, minha irmã. Bom dia. Bom dia a todos. A leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos ler o item 5, Instruções dos Espíritos, o Advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e erga as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que ajudai-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe. Socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos gritar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender a mão segura aos infelizes desgarrados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que, além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam, irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal.
sede vós os vencedores da incredulidade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Beleza, minha querida. A senhora gostaria de tecer brevíssimo comentário a respeito desse contexto que a senhora acabou de ler? Deixo para o senhor ou o senhor Renato, senhor Amadeu. Então, tudo bem. Renato, você quer falar alguma coisa sobre esse ponto tão importante que nos aparece no contexto como o próprio Jesus se pronunciando, se manifestando como na condição de espírito de verdade? Quando nós encontramos em João 14, quando Jesus promete o Consolador, aquele Espírito que ficará entre nós, então, ele, nesse momento, nós encontramos em Kardec a doutrina dos Espíritos em 1857, no lançamento do primeiro livro, aquilo que Jesus prometeu em João 14 e alguns 17, 18. Então, Jesus aí nesse ponto, nessa condição, ele está passando para todos nós que aquilo que ele tinha prometido está acontecendo. Então, no caso aí do Espírito de Verdade, se nós olharmos na condução do texto, nós não chegamos a dizer que é ele, pessoalmente, porque o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, diz o seguinte, pergunta à espiritualidade, por que não colocou o nome de Jesus? Aí a espiritualidade diz o seguinte, diz, se nós colocarmos o nome Jesus, ou ele colocar o nome Jesus, vai haver muitos questionamentos. Então é melhor colocar o Espírito de Verdade. Muitos outros espíritos que trouxeram as suas mensagens no Evangelho de Jesus, não deram o seu nome. No caso, a Joana de Ângeles, quando ela escreve, passa para a gente a paciência que está no Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela coloca um amigo. Então, essa parte do Evangelho realmente é das mais bonitas páginas que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa, Amadeu saiu, deve voltar daqui a pouco, mas vamos continuar com o estudo, porque daqui Amadeu voltou. Bom filho, é um verdadeiro filho pródigo esse seu Amadeu. Essa internet tem uma brincadeira. No melhor da festa me tirou do ar. Tudo sob controle. Retornamos. Então, Tavares, vamos lá. E o nosso irmão Renato, maravilha. Eu não vi a conclusão da exposição do nosso irmão Renato, mas eu queria falar de uma coisa muito interessante agora. Veja bem, nesses tempos de pandemia, onde a fé e a esperança andam conturbadas, onde as pessoas, de um modo geral, quantas pessoas estão tirando proveito das situações que aparecem por aí, a mais bela herança ainda é um bom caráter. E é desse bom caráter que nós vamos conversar a partir de agora, que é sobre Adolfo Bezerra de Menezes. Mas antes de falarmos de Adolfo Bezerra de Menezes em si, Tavares, nós gostaríamos de falar primeiro da base que foi construída para que ele fosse o bom caráter que nós vamos tratar, certo? E a base foi uma base linda, divina e maravilhosa. Se eu não me engano, ela tem o nome de seu Antônio. Exatamente. E foi exatamente na madrugada de 29 de agosto de 1931, o pequeno Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, como gosta de dizer você. Cavalcante com I.
Cavalcante Cunha, que ele apareceu aqui na nossa esfera encarnatória, na condição de criatura encarnada, filho dos pais residentes na antiga freguesia Riacho do Sangue, hoje, distrito de Jaguaretama, lá no Ceará, filho de Antônio Bezerra de Menezes, uma criatura de uma bondade extraordinária, que era capitão da antiga milícia e tenente-coronel da Guarda Nacional. Era um homem muito bem situado, era fazendeiro, criador de gados. E naquela época, a criação de gados era um negócio muito vantajoso, ou seja, muito lucrativo, melhor dizendo. E era um homem muito bem situado. Um relacionamento extraordinário. E justamente por esse relacionamento extraordinário, ele nutria uma amizade, um respeito indiscutível entre os seus pares e toda a comunidade. Mas tinha um particular naquela criatura que era uma bondade exacerbada, Tavares, Melânia e Renato, que era o bem que ele se propunha a fazer e fazia, independentemente de qualquer coisa. E isso é o que veio forjar o caráter caritativo do Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Só para situar melhor e darmos prosseguimento à nossa conversa, ele não faltava, o pai, o senhor Antônio Bezerra de Menezes Cavalcante, ele não faltava com a caridade a quem quer que aparecesse na sua fazenda ou procurasse onde quer que fosse, a ponto de chegar a comprometer os seus bens materiais de tanto que ajudava aos necessitados. Mas aí vem a grande demonstração de caráter, a mais bela herança que ainda se pode deixar, é exatamente essa demonstração de bondade, de amor, de caridade que ele detinha e que exemplificou para seu filho. Chegou a um estágio que seus bens escassearam e ele não podia mais continuar com a gestão da sua fazenda, porque o que ele tinha, ele já havia distribuído com os necessitados. E aí, o que é que ele fez? Diante daquele quadro, ele chamou os seus credores e, num gesto de uma grandeza incomensurável, que não é própria dos homens voltados para a vida material, ele disse aos credores: eis aqui a documentação da fazenda, a partir de agora a fazenda é dos senhores, porque não tenho como lhes pagar, está aqui a propriedade. E aqueles homens também de têmpera extraordinária, de caráter elevado, porque naquela época ainda se via muito isso, na década de 1830, né? E aí o que vai acontecer? Aqueles homens dizem a Antônio Bezerra de Menezes Cavalcante: continue com a propriedade, administrando e zelando, porque a propriedade é sua e quando você puder, nos paga. E aquele homem, banhado em lágrimas, agradecido pela confiança que lhes foi dada, continuou dirigindo a fazenda, mas extraindo dali tão somente o restritamente necessário para a alimentação da própria família. Esse é um demonstrativo do que veio forjar a base moral e caritativa do nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Dona Melânia e seu Renato, com a palavra acerca do nosso irmão. Por favor, meus irmãos. Renato, liga o microfone e fala, querido. Meus amigos, a explanação do nosso amigo Amadeu foi muito importante para nós termos um pouco do conhecimento sobre
a vida do Dr. Bezerra. Mas antes dele chegar à pátria do Evangelho, Tá com ele, né? vamos dizer assim, em 31 de agosto de 1831, nós temos o conhecimento através de Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Jesus transportou o seu evangelho para a terra do Cruzeiro, convidou muitos espíritos nobres para fazer o trabalho para essa implantação. Então, um desses trabalhadores da sua vinha foi o nosso irmão Zé Menezes. Através de Ismael, fizeram um projeto. Ismael convocou e disse o seguinte: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar um núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e regeneração. Então, essas palavras estão no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, daí foi que nós chegamos ao ponto dessa explanação do nosso irmão Amadeus. Se emocionar a partir de agora, falando dessa família, começando dessa família, a base do que foi exatamente aquele espírito nobilíssimo, o que é aquele espírito nobilíssimo, Adolfo Bezerra de Menezes. Morando lá no Riacho do Sangue, onde nós já tivemos a feliz oportunidade de visitar o que eles chamam de polo, e só quem visitou aquele polo e fez preces lá naquela casa espírita, ou mesmo na circunvizinhança daquela casa espírita, nas instalações do polo, que sentiu aquelas vibrações, sabe da importância que aquele ambiente, que aquele núcleo representa e o que significa para nós espíritas. O querido irmão Bezerra de Menezes, filho do Antônio Bezerra de Menezes Cavalcante, moravam lá no Riacho do Sangue, mas a família era política, naturalmente. E aí tem um fato bem interessante. Quando eles moravam lá, isso é em 1838, por aí assim, eclodiu lá em Pernambuco a Confederação do Equador. Aquele movimento político lá daqueles guerreiros armados de faca, os caras pernambucanos gostam de faca, né? E eles eclodiram aquela manifestação contra o Império, e aquele movimento resultou, inclusive, em muitas prisões, muitas perseguições, e na execução de Frei Caneca. O avô de Bezerra de Menezes era um daqueles partidários. Da Confederação do Equador, lá em Riacho do Sangue. E aí a perseguição foi braba em torno deles. A família foi obrigada a abandonar tudo e fugir para o Rio Grande do Norte. E para onde vieram? Vieram para Martins, lá para Martins. Aí o texto diz o seguinte, aqui no livro de Aquarone, e faz uma biografia de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ele diz o seguinte no texto: contava apenas 7 anos de idade quando sua mãe o levou pela mão e o matriculou na escola pública da Vila do Frade. Em 10 meses, apontou-se na literatura, na escrita e nas contas. Isso aqui em Martins. 4 anos depois, a família de Bezerra de Menezes viu-se obrigada a migrar. Um momentinho, por favor, que está chegando aqui uma chamada que atrapalha. Muito bem. Viu-se obrigada a migrar. O velho, que fazia parte dos liberais, velho partido político da província do Ceará, encontrava-se na contingência de abandonar suas terras
e remover a família para o Rio Grande do Norte. Era o tempo de perseguição impiedosa que as autoridades vitoriosas exerciam sobre os liberais. O curioso assinalava a analogia estranha entre a conduta política do velho Bezerra de Menezes e o papel também político desempenhado mais tarde pelo filho na corte. Ambos se bateram sempre solidários com as hostes liberais. Bezerra de Menezes teve quase 30 anos de vida política nas hostes liberais. Muito bem. Mas nessa vinda dele para Martim, no Rio Grande do Norte, teve um fato muito curioso. É que ele, aos 11 anos de idade, 4 anos depois, Bezerra de Menezes, aos 11 anos de idade, ele já substituía o professor de latim nas aulas que recebia e que passava a ministrar para os seus coleguinhas de aulas. Dá para se perceber a partir daí o gênio espiritual, a inteligência, a capacidade daquela criatura, daquele espírito, forjado naturalmente naquilo que Renato já comentou lá atrás e vai dar continuidade, na preparação que ele teve no mundo espiritual, a missão que foi incumbido e o preparo que ele trouxe para dar prosseguimento na sua caminhada aqui entre nós. Portanto, é muito importante lembrarmos dessa capacidade que Bezerra de Menezes tinha de aglutinar conhecimento, espargir amor e caridade para os seus derredores. Dona Melânia, a senhora quer falar alguma coisa? E aqui o microfone. Sim. Pronto, ligou, Melânia. Pode falar, querida. O telefone dela está ligado. Mas vamos com o Renato. Renato, prossiga aí na sua narrativa, por gentileza. Amigo, na questão da infância e da juventude de Bezerra de Menezes, nós temos... existem muitas biografias, certo? Muitos estudos, muitas pessoas que estudam, procuraram muito conhecer um pouco de Bezerra de Menezes. Tem um espírita, escritor carioca, chamado Jorge Damas. Ele já publicou 5 livros sobre Bezerra de Menezes. Realmente é uma literatura muito bonita, através desse escritor, Jorge Damas, e ele realmente nos dá muitas informações. Ele estudou, ele caminhou, pesquisou, no caso. É muito interessante as suas obras. São 5 livros só de sobre Bezerra de Menezes. Ele disse que em 1938, como o próprio Amadeus falou, ele entrou na escola da Vila dos Frades, adjacente ali do Resto do Sangue. Em 1842, eles foram para Martins, por causa da questão política. E retornando em 46, ele passou 4 anos em Martins. Ele voltou não para Riacho do Sangue, mas para Fortaleza. Aí é onde ele efetuou os estudos preparatórios nos seus primeiros alunos de tradicional do Liceu do Ceará. Então, é o seguinte, foi um espírito altamente inteligente que só tirava nota máxima, só tirava notas boas, tinha um conhecimento muito grande. E foi quando, voltando para Fortaleza, ele, por ser de uma família tradicional, política, e muito tendo na sua situação que as famílias sempre queriam que fossem advogados. E ele disse que não queria ser advogado, porque já tinha 2 irmãos advogados. Ele disse, não, eu quero ser médico. Quer ser médico? Ele disse, quero ser médico. Ele disse, mas aí os irmãos disseram, ser médico? Olha, médico não dá dinheiro, não.
A questão de ser médico é o seguinte: quando o médico vai em busca, alguém busca o médico, quando ele fica bom, foi Deus, foi Deus que salvou. E quando o paciente morre, aí sim foi o médico. Então são coisas que, naquele tempo, então ele disse, mas eu quero ser médico para servir a humanidade. Essa é uma fase da sua própria juventude, né? Da infância e da juventude. Muito bem, Renato. Essa é mais uma demonstração da trajetória do nosso irmão Bezerra de Menezes. E aí nós vamos. Eu estou tentando me ajustar aqui, que esse meu equipamento hoje deve estar com uma macaca, porque não está me dando trégua, né? Deixa eu ver se eu passo aqui para o computador, porque a coisa está ficando feia aqui desse lado, né? Mas vamos continuar. No Ceará, Bezerra de Menezes, como você anunciou, ele voltou para Fortaleza, aí para o Ceará, mas desta vez para Fortaleza, e foi estudar no liceu, onde o irmão mais velho era o diretor daquela instituição, não é isso mesmo? E ali ele concluiu os estudos básicos. E quando concluiu os estudos básicos, ele resolveu fazer medicina. E aí, naturalmente, teria que ir para a capital do Império, para o Rio de Janeiro, porque no Ceará não tinha faculdade de medicina. Aliás, não havia faculdades de medicina na época, né? Havia faculdades de Direito e Medicina, Rio, São Paulo, etc., né? Direito havia em Olinda e no Mosteiro de São Bento, lá em São Paulo, e a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Ok. Então, enquanto o Renato prossegue por aí, eu vou ver se eu consigo me ajustar aqui com o meu equipamento, que eu estou tendo dificuldades. Por gentileza, meu irmão Renato, dá uma ajudada aí, enquanto eu tento chegar aqui nesse equipamento, que hoje ele está com uma macaca comigo, está com raiva de mim. Seu Renato, eu posso fazer só ler um trechinho daqui, do irmão Bezerra? Fala, pode entrar, Melânia. Complementando, né? Como ele tinha terminado seus estudos no liceu dirigido pelo seu irmão mais velho, mostrou a vontade de ser médico, mas não tinha faculdade de medicina no Nordeste nessa época. Então, a família, com muitas dificuldades, se cotizaram e enviaram para o Rio de Janeiro. Então, aos 22 anos, ele ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, defendendo a tese Diagnóstico do Cancro. Nessa altura, abandonou o último patronímico, passando a assinar apenas Adolfo Bezerra de Menezes. Como não tinha dinheiro para montar um consultório, entrou em acordo com um colega de faculdade que possuía mais recursos e passou a dividir uma sala no centro comercial da cidade. Durante os meses em que o consultório ficou aberto, quase não houve pacientes, mas a casa onde morava o médico Bezerra ficava repleta de doentes. Começou a atender aos componentes da família, depois aos amigos. Sua fama correu pelo bairro e os clientes apareciam, mas ninguém pagava, pois eram todos gente pobre e o dinheiro nunca foi mencionado. Foi então que um amigo e médico militar, Dr. Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, chefe do Corpo de Saúde do Exército, resolveu contratá-lo como médico militar. Dr. Feliciano era chefe da clínica cirúrgica do Hospital da Misericórdia. Hospital este onde o Dr. Bezerra tinha sido praticante interno em 1852, quando ainda cursava o 2º ano de faculdade. Ainda em 1856, o governo imperial fez a reforma do Corpo de Saúde do Exército e nomeou o Dr. Feliciano como cirurgião-mor. E ele então chamou Bezerra para ser seu assistente. Foi assim que, com um emprego remunerado estável, começou o caminho do médico dos pobres.
Senhor Renato, fica com o senhor. Muito bem, a história é bonita. Eu só queria, Renato, antes de Renato falar, por gentileza, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. No texto que nossa irmã Melânia leu, ela se referiu que Bezerra de Menezes, no segundo ano de estudo de medicina, ou seja, fazendo o básico ainda, ele já trabalhou lá na Casa de Misericórdia, consultando e ministrando atendimento aos necessitados. Nós sabemos, por exemplo, que a medicina, você passa os 4 anos básicos, quando termina o profissional, aí você vai fazer a residência médica, quando você pode praticar a medicina, ou seja, na condição de estudante, fazendo o seu aperfeiçoamento para praticar a medicina. E Bezerra de Menezes, no segundo ano, ele já fazia essa prática da medicina. Era verdadeiramente um predestinado. Mas estou aparecendo aí uma porção de irmãos, o nosso irmão Fueldo, Delso, Dona Maria, Delso Soares da Silva de São Paulo, o Quinteto, o Fueldo Quintal, Párizia Lima, Fueldo Quintal lá de Minas Gerais, a Párizia Lima e tantos outros irmãos estão nos acompanhando, aos quais Nádia Nobre, a esposa do nosso querido Renato. Que Deus abençoe e proteja, minha querida. Esperando sua participação. Crislane, Maria do Socorro Albuquerque, aqui pertinho da gente, e no bairro do Planalto, em Natal. Wilson José da Silva, lá de Recife. Bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. Um abraço ao povo da terrinha aí. Então, todos esses irmãos, que Deus os abençoe e proteja. E voltamos com o nosso irmão Renato. Renato, por favor. Liga o microfone, Renato. Amigos que nos escutam e nos assistem, essa parte da vinda de Bezerra de Menezes para o Rio de Janeiro foi uma questão definida por ele mesmo, porque ele queria ser um médico, queria ser médico. Realmente ele, quando saiu do Ceará, Fortaleza, realmente ele estava sem condições, a família já tinha perdido muito os seus recursos financeiros. E fizeram daí uma parte muito, uma história muito interessante. Juntaram vários familiares dele e conseguiram 400, né? 400, um valor, 400 mil réis, moeda do tempo. E daí ele pegou o vapor e veio para o Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, já em 51, chega no Rio de Janeiro em 52, aí foi quando ele ingressou no Hospital Santa Casa Misericórdia para fazer seu curso. E daí foi realmente ele só tirava notas boas, tirava nota máxima, já diz o nosso irmão Jorge Damas. Ele só tirava nota máxima. E daí, com isso, ele participou, ele entrou no Corpo de Saúde do Exército em 57. Ele candidatou-se ao quadro de membros titulares da Academia Imperial de Medicina em 1857. Em 1859, ele foi cirurgião da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E em 59 também, passou a atuar como redator dos Análises Brasileiros de Medicina, na Academia Imperial de Medicina, atividade que exerceu até 1861. Então, foi uma carreira brilhante do nosso irmão Bezerra de Menezes. Renato, Melânia e os nossos irmãos de caminhada que estão conosco no programa Nos Domínios da Mediunidade, nesta manhã, aqui na Web Rádio Estação da Luz e no Facebook. Nós gostaríamos de lembrar algumas coisas. Oi. Tem pergunta, Amadeu? Olha aí, segura. Tudo bem. Manda ver. Manda pergunta. Se eu conseguir, deixa. Vai conseguir. Tem alguns fatos interessantes quando Tavares. Sérgio de Pium, é verdade que ele casou 2 vezes? Sim. Ele casou 2 vezes. Ele casou a primeira vez, a esposa faleceu, a cunhada foi tomar conta da prole, e com o respeito e a seriedade e até o agradecimento que ele teve pela
pela cunhada, terminou surgindo dali um respeitoso afeto e ele terminou contraindo o matrimônio e conviveu com ela até o seu desencarne. Realmente ele casou 2 vezes, ok? Então, um fato que eu gostaria de sim. Pode falar, quer falar. No caso também, no caso daí, no primeiro casamento, ele teve 2 filhos, o Adolfo, o nome do pai, e Antônio. Um nasceu em 1º de janeiro de 1860 e o Antônio nasceu em 1862, do primeiro casamento. Desencarnou logo cedo, desencarnou com 19 anos a nossa irmã, a primeira esposa, Maria Cândida Bezerra de Menezes, no caso, porque é Maria Cândida de Lacerda. Então, depois que ela desencarnou, com muitos problemas com os filhos, no caso, para a criação e trabalho, os filhos ficou na tutela da sua cunhada, irmã de Maria Cândida. Então, no caso, ela, com o passar do tempo, ele casou-se com a irmã, Cândida Augusta Lacerda Machado, porque depois do casamento, tornou-se Cândida Augusto de Bezerra de Menezes. Então, com esse segundo casamento, alguns historiadores dizem que ele teve 7 filhos. Márcio, um pesquisador, como já falamos aqui, o Jorge Damas, disse que ele teve 10 filhos. É interessante que o Jorge colocou nos seus livros o nome dos filhos, a data de nascimento e a data do desencarne. Nós temos aqui até o nome deles. Está entendendo? A primeira filha foi Maria Cândida, depois que teve o Adolfo e depois o Antônio, com a sua segunda esposa, que era irmã de Maria Cândida, Augusta. A Cândida Augusta teve Maria Cândida, aí em 1866, Ernestina em 67, Carolina em 1870, Otávio em 73, Cristiane em 1880, José Rodrigues em 81, Francisco da Cruz em 1884, Hilda em 1886, Maria da Conceição em 1891 e Consuelo em 1895. O nome dos filhos de Bezerra de Menezes. No caso do pesquisador, como nós já falamos, Jorge Damas. Perfeito, meu querido. Eu gostaria de me reportar a um fato interessante. Amadeu, oi. Deixa eu fazer uma intervenção. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante Cunha era tão inteligente, tão adiantado, que ele até economizou sogra. Não é verdade, senhor? Você é hilário, Tavares. Você quer que as nossas sogras nos matem, né? Não, eu tenho o maior amor pelas minhas 2 sogras, tenho o maior carinho. A minha também. Ok. Ô, Tavares, Renato, Melani, você que está nos acompanhando. Veja bem, o irmão Bezerra de Menezes, quando ele foi para o Rio com apenas 400 mil réis, e aí dá para saber que era um recurso muito pequeno para uma convivência de 4 anos de cursos, 6 anos de estudos, né? E então, logo, ele ficou sem dinheiro. E aí ele foi morar numa pousada, que na época chamava os albergues, né? Foi morar numa pousada. Ele não gostava daquela mufufa das repúblicas. Ele foi morar na pousada sozinho e se dedicava ao estudo. E aí não dá para se perceber as notas que ele tirava. Mas tinha uma matéria que ele tinha uma certa ojeriza, ele não gostava, que era a tal da matemática. Mas aí, veja as contingências da vida e a predestinação, voltando àquilo que Renato anunciou lá no início do programa, o planejamento que foi feito para a missão de Bezerra de Menezes aqui entre nós, na condição de encarnado. Ele, sem dinheiro,
devendo a pousada, precisando pagar as taxas da faculdade e sem recursos. Ele não entrou em desespero, mas estava verdadeiramente preocupado, sem saber o que fizesse. Como ele era muito devoto de Nossa Senhora, não é muito devoto de Nossa Senhora, o que é que ele fez? Ele pediu ajuda à nossa mãe, e ela não poderia faltar. Certa vez, ele naquele desespero, alguém bateu na porta e ele foi atender, era um estudante, um rapaz, um jovem. Você é Bezerra de Menezes? Sim. Eu preciso de sua ajuda. O que eu posso ajudá-lo? Eu estou precisando de umas aulas de matemática. Meu irmão, olha, é a matéria que eu não gosto, é onde eu não me aceito bem. Ele disse, não tem problema. Você se prepara, eu vou deixar paga as aulas e você se prepara e me dá as aulas depois. Mas eu não sei, e eu não aceito assim. Não, mas tem que ser assim. Sei que o cara insistiu, terminou pagando antecipado, com esse dinheiro ele pagou a pousada, pagou as taxas, estudou matemática até basta, e o aluno nunca mais apareceu, porque, na verdade, foi uma gênese. O espírito materializou-se, gerou as condições para que ele saísse daquele sufoco. Isso, a nosso ver, Renato, Tavares, Melanie e você que está nos acompanhando, faz parte daquele planejamento que ele fez lá com o irmão Ismael para o seu processo encarnatório aqui entre nós. É isso mesmo, Renato? Amadeus, é isso mesmo. Mas a coisa mais interessante foi quando ele tornou-se espírita, que nós vamos comentar futuramente. Ele estava numa reunião espírita, na Federação Espírita Brasileira, principalmente no Centro Espírita Confuso. Ele recebeu a mensagem do seu guia espiritual, do seu mentor espiritual. Foi Santo Agostinho, num certo momento, chegou para ele e falou algumas palavras, deu algumas mensagens e disse, você se lembra uma vez, quando você estava chegando ao Rio de Janeiro, estava na pousada, estava passando por dificuldade financeira? Aí ele disse, lembro. Ele disse, fomos nós que materializamos e repassamos aquele dinheiro para você viver a sua vida e pagar seus débitos. Isso daí foi uma mensagem, vários anos depois, mais de 10 anos depois que aconteceu esse fato. Muito bem, então, Amadeu, nós temos aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Não seja... tá aqui. É o nosso Júnior, cadeira cativa. O apelido, não é apelido não, é alcunha. Apelido é... O apelido de médico. Alcunha. Apelido, não desse Júnior. Mas tudo bem, ele botou assim, apelido de médico dos pobres. Foi antes ou depois de se tornar espírita? Olha, Júnior, bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. Veja bem, a denominação de médico dos pobres dadas pelo Alcarone, ela se deve não ao fato dele ter sido espírita, mas à caridade que ele praticou, independentemente de ser espírita. Porque ele praticava a caridade e, ao terminar a medicina, ele começou a trabalhar de graça. Tem toda uma história, ele se juntou com um amigo, montou um consultório no centro da cidade, e uma boa frequência. Agora não entrava dinheiro, porque ele atendia de graça. Ele cobrava de algumas pessoas e o que ele recebia passava para os que não podiam pagar as consultas e nem comprar os medicamentos. E isso é o que deu essa denominação de médico dos pobres. Agora, é claro, quando ele se tornou espírita, abriu-se um universo na sua mente. E como é que ele se tornou espírita? Ora, primeiro, ele era um católico de mão cheia, fiel à Nossa Mãe Maria. Ele sempre foi fiel à Nossa Mãe Maria, independentemente de qualquer coisa. E era um católico. Agora, ele tinha muitas interrogações, assim como nós tivemos, e muitos católicos têm, algumas proposições, alguns dogmas que aparecem que não podem ser tratados. Isso é segredo, isso é dogma, ninguém pode tratar. E essas questões, para um homem de ciência como Bezerra de Menezes, eram impossíveis, porque
o próprio Jesus diz tudo um dia será esclarecido, como é que, de repente, a gente cria situações que ninguém pode saber? Ou poucos podem saber, poucos têm acesso. Então, essas coisas geravam dúvidas terríveis. E, com isso, ele se mantinha católico, praticante, mas distante do templo religioso. Até que, depois de muitas lutas, e aí eu vou dar o pinote para chegar onde nós queremos, certa vez o irmão, amigo dele, lhe deu um livro, quando ele estava saindo do trabalho, que ele era diretor da estação, da empresa de obra, de urbanização e obras do Rio de Janeiro, que funcionava ali na Estação Central do Rio de Janeiro, ele estava saindo de lá, e aí um amigo encontrou com ele na calçada e deu a ele um livro, que era o livro dos Espíritos. Aí ele olhou para o livro e disse, olha, eu vou ler, será por causa da leitura de um livro que eu vou para o inferno, né? Sentou no bonde e começou a ler, desceu do bonde, foi para casa. Numa noite só, numa tirada só, ele leu o livro. E quando terminou de ler o livro, ele concluiu, expressou-se, que já era espírito e não sabia. A partir dali, abriu-se o universo para ele e ele iniciou a sua trajetória rumo ao espiritismo, até que ele se consagrou espírita e depois será falado lá na frente. Mas, a princípio, essa denominação de método dos pobres está condicionada ao fato de ele ter sido espírita, mas a caridade que ele praticava, independentemente de quem quer que fosse, antes dele ser espírita e principalmente depois. Ok? Renato, Amadeus, Amadeus, é o seguinte, ao nosso amigo Júnior, vamos naquela situação. Quando o doutor Bezerra se formou, ele sentiu muita dificuldade. Então, a intuição dele, o que veio, ele disse que fez 2 consultórios. Um consultório para atender as pessoas que tinham condições financeiras e outro consultório para atender as pessoas que não tinham condições financeiras. Aquelas que tinham condições financeiras iam para o consultório onde ele atendia e as pessoas remuneravam o seu trabalho. E aquele consultório que as pessoas não tinham condições financeiras, que não remuneravam o seu trabalho, aí ele fazia o trabalho dele, um trabalho para o Cristo. Vamos dizer, o outro consultório também fazia para o Cristo. No caso, aconteceu o seguinte, e chegou um certo momento que o consultório que ele não recebia a consulta, o pagamento da consulta, começou a aparecer muita gente, uma quantidade muito grande de pessoas carentes, doentes, que chegavam ao doutor Bezerra. Aconteceu um fato tão interessante nesse consultório que ele não tinha remuneração, recebimento de remuneração. Uma certa vez, uma senhora chegou e disse, se consultou, aí ele prescreveu um medicamento. Aí a senhora disse, olha, doutor, o senhor prescreveu o medicamento, mas eu não tenho condições de comprar esse remédio. Aí ele chegou e disse, tirou o anel dele de formatura, tirou outro dedo e entregou à senhora. Aí ela disse, mas doutor, como é que o senhor faz um negócio desse? Esse é seu anel de formatura. Eu sei que o doutor tem de andar com o anel de formatura naquele tempo. Hoje não, hoje ninguém anda, né? Alguns andam, outros não. E como é que o senhor vai me entregar disso? Olha, se eu tenho esse bem e a senhora está precisando, então eu tenho de passar esse bem para a senhora comprar esse medicamento. Vá em paz. E daí, a senhora foi, vendeu e comprou os medicamentos. Mas acontece o seguinte, isso daí foi a questão do consultório que eles não recebiam pagamento. Também aconteceu outro caso muito interessante, que
nós vamos comentar aqui é que a família de Dr. Bezerra... Renato, por gentileza, a gente vai ter que encerrar na hora, que eu tenho um compromisso, nós já estamos a 5 minutos. Nós temos uma pergunta aqui, como a gente vai continuar na sexta-feira e no domingo também, está convidado, a gente vai ter bastante tempo. Aí no domingo a gente vai até meia-noite. Mas eu tenho um compromisso agora de encerrar às 9 horas. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para você começar a responder e Amadeu concluir e a gente já ir para o encerramento. Lúcia, da Cidade da Esperança, é verdade que um filho de Bezerra teve um processo de obsessão muito sério e faleceu disso? Pergunta a Lúcia, de Cidade da Esperança. Primeiro Renato, depois Amadeu, para a gente fechar. Lúcia, bom dia. Aconteceu um fato que você vai encontrar, você pode dar uma olhadinha no livro. No livro Loucura do Novo Prisma, de Dr. Bezerra. Aí ele comenta sobre esse fato do seu filho que passou por um processo espiritual muito grande. E é muito interessante, no caso foi o Antônio, tá certo? Foi o Antônio que teve um drama. É duas histórias mais impressionantes que eu vejo dentro de uma questão do processo de obsessão, certo? Dê uma olhadinha, se você tiver condições, a loucura sobre o novo prisma do nosso irmão Bezerra Menezes. Além desse caso, tem muitos casos muito interessantes. Amadeu. Eu não estou lembrado agora, é numa das obras de Emmanuel, através de Chico Xavier, se eu não estou enganado, é Ave Cristo. Emmanuel descreve a vida de Bezerra Menezes, Tito alguma coisa, ele nem Roma na época, né? Ticuara, exatamente. Esse menino aí é o meu Google, esse é o meu Google. Aí, Bezerra Menezes andava muito preocupado. Inclusive, um fato interessante, Soares foi a Roma e fez todo aquele percurso que é descrito por Emmanuel através de Chico Xavier, na saída lá do Capitólio até os mausoléus, as catatumbas onde eram feitas as reuniões dos cristãos e etc., né? E aí Bezerra Menezes andava muito preocupado na época, porque o filho dele era um dos perseguidores, dos matadores de cristãos, era um partidário do Império e era um dos perseguidores. E a consciência de Bezerra Menezes já lhe permitia entrever o que aconteceria com seu filho no futuro. E é exatamente esse filho que vem nessa última encarnação, o Antônio, num processo obsessivo terrível. Ou seja, desencarnaram, houve um perdão dos outros espíritos, mas teve um que não abriu mão da sua vingança. E gerou um processo de obsessão simbiótica. Ou seja, o espírito se nutria das energias do Antônio e o Antônio se nutria das energias do espírito. Uma obsessão simbiótica. Bezerra Menezes, já na condição de presidente da federação, orava e pedia aquele espírito que deixasse seu filho. Certa vez, ele fez uma prece muito sentida durante os trabalhos, que estava realizando trabalhos mediúnicos, e aí pediu aquele espírito que deixasse seu filho. E aí o espírito veio e disse: doutor Bezerra, eu lhe tenho o maior apreço, o senhor é um homem muito bom, mas eu não posso deixar seu filho, porque se eu deixar, ele desencarna. Eu preciso dele, ele precisa de mim. Bezerra Menezes, concentrado, elevou-se em pensamento a Nossa Mãe Maria e pediu àquele espírito: então deixe meu filho. Aí o espírito disse: então termine seu trabalho logo, vá para casa, porque é possível que quando o senhor chegar em casa, não encontre ele vivo. Ele encerrou os trabalhos, foi para casa. Quando chegou, a Augusta Cândida informou: nosso filho acaba de desencarnar. Então, é realmente um fato extraordinário. Aquele espírito da época do Império Romano, das perseguições aos cristãos, gerou um processo de obsessão simbiótica e, consequentemente, levou o filho dele ao desencarne. Ok? Amadeu, só para concluir, o caso do Quinto Parro e Quinto Celso, duas reencarnações, é no livro Ave Cristo. Ave Cristo, Muito bom. Nós vamos agora fazer... Do Chico Xavier, do Emmanuel, através de Chico Xavier, e essa mensagem, esse
Esse processo está no livro Loucura sob o Novo Prisma, de Dr. Bezerra de Menezes. Aí, Bezerra de Menezes encarnado mesmo. Muito bem. Meus amigos, nós queremos convidar a todos, porque essa semana, viu, Amadeu, vamos ter você de novo sexta-feira, voltando com a vida aí, e vai falar sobre a política, sobre o final, sobre chegar no espiritismo e tudo mais. E no domingo também. Então, nós teremos, hoje à noite, a Juventude Espírita da Crenorte, sob o comando do nosso irmão Oliveira. Vamos ter a Ana Clara, o Arthur e a Mariana, jovens que vão falar sobre Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante. Que coisa linda que o nosso irmão Oliveira está fazendo lá na Crenorte. Convidamos, ele aceitou, e estaremos amanhã de manhã, terça-feira, às 8 horas, nosso irmão Décio e a sua turma de São Paulo também vão falar sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. E amanhã, terça-feira, à tarde, às 18 horas, à tarde, às 14 horas, no programa O Eco de Além Túmulo, nós iremos passar uma palestra de Divaldo Pereira Franco, ainda nos anos 80, ele muito jovem, em que ele faz a palestra sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes, uma das mais belas, se não, no meu modo de ver, a mais bela palestra do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Na terça-feira à noite, nós teremos aqui as Mulheres Lilás. Por quê? Porque agosto é agosto lilás, é o agosto das mulheres, agosto das Mulheres Lilás. E nós teremos a nossa irmã Ivaíta, aqui do Rio Grande do Norte, a nossa irmã Mari Neves Saraiva, lá do Piauí, e a nossa irmã Odete Ribeiro, de Minas Gerais. As 3 Mulheres Lilás vão também falar sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Na quarta-feira de manhã, às 8 horas, o nosso irmão Alexandre Santos e a sua turma também vão falar sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes. E à noite, nós teremos o nosso irmão Daniel Santos, lá da Federação Espírita dos Estados Unidos. Ele é o diretor da área de divulgação, e ele vai falar sobre o tema Espiritismo. Divulgar é preciso, na quarta-feira. Na quinta-feira, à noite, nós teremos um momento musical com o nosso irmão Nando Cordel. E eu queria a participação de você, meu amigo Amadeu, de todo mundo, porque você sabe que a música é Pai Nosso. Começar o nosso programa. Então, paz pela música, com o nosso irmão Nando Cordel na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, volta Amadeu Ferreira com o programa Nos Domínios da Mediunidade, a vida e a obra de Bezerra de Menezes. E na sexta-feira à noite, volta o nosso irmão José Soares, vai falar sobre o livro A Caminho da Luz e também sobre o livro Ave Christi, que fala justamente dessa encarnação de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. No sábado, nós vamos para Minas Gerais, para o Centro Espírita Cearejo de Jesus, né? Que foi fundado pelo nosso irmão Jerônimo Mendonça, e o nosso irmão Nicole Fratetti, que conheceu e conviveu com Jerônimo de Mendonça, vai falar sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes. Finalizando a semana, nós teremos Amadeu Ferreira, Décio Soares, Alexandre Santos e as equipes. No domingo à noite, a partir das 19 horas, vamos fazer um programa fechamento da vida e da obra de Adolfo Bezerra de Menezes. E no dia 31, que é o último dia de agosto, um momento solene para a nossa rádio, porque nós teremos uma entrevista, um programa com os nossos irmãos do judaísmo, que vão falar aqui sobre o que é e o que não é o hebreísmo e o judaísmo. Então, é essa a nossa programação. Agradecemos a todos e pedimos ao nosso irmão Amadeu que faça a prece de encerramento ou que determine alguém para fazê-la. Agora, antes disso, Amadeu, o pessoal aqui está pegando no meu pé, porque disse, olha, o seu Amadeu não falou que... Liga o microfone. Você tá, Mário. Você é ótimo, né? Tudo bem. Nós vamos fazer... Eu vou pedir aos nossos irmãos a liberdade para fazer justamente a prece de Bezerra de Menezes. Nada mais justo. Um abraço aí, meu querido Feu de Quintal. Por gentileza, manda aquele material, senão fica apertado para me preparar, tá ok? Um abraço, Delcio. Deus o abençoe e proteja. Nádia Nobre, um abraço, minha querida. A senhora precisa falar também, minha querida. E Padre Lima, que Deus abençoe. Um bom dia para você. Crislane, que Deus abençoe, minha querida. Paz e luz com Jesus. Maria do Socorro Albuquerque, um abraço, um cheiro no coração, minha querida. Que Deus a ilumine. E o Wilson José da Hora, lá de Recife, da Terrinha, que Deus o proteja, meu querido irmão. Queremos agradecer de coração ao nosso querido Renato, esse manancial
de informações, o nosso querido Tavares, esse Google agora, apareceu aí, esse Google agora com tudo que é informação guardada. A nossa querida Melânia Andrade, que Deus abençoe e proteja, minha querida. Muitíssimo obrigado pela sua ajuda, pela sua força, pelas suas energias, a sua vibração, que nos proporciona fazermos esse trabalho. E agradecendo aos irmãos que conosco fizeram o programa de hoje, nós vamos tomar a liberdade de fazer a Preste Bezerra Menezes em homenagem a ele, é uma homenagem ao nosso aniversariante da semana. E podemos dizer: nós te rogamos, Senhor, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador das graças e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve e a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentar as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, que sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Mestre amado, irmão Jesus, com a anuência de Deus nosso Pai, recebei as nossas rogativas e transformai-as em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma. Espalhes as tuas bênçãos através do querido irmão Bezerra de Menezes e suas legiões consoladoras a todos os nossos irmãos que sofrem no plano físico e no plano espiritual, de conformidade com o merecimento de cada um. Com esses propósitos, Senhor Jesus, externando os nossos mais sinceros agradecimentos, a tua misericórdia para com todos nós e os nossos reconhecimentos de amor, de fraternidade e de bondade do irmão Bezerra de Menezes, a todos nós, com a anuência de Deus nosso Pai, nós vos pedimos a permissão para concluirmos o nosso programa nos domínios da mediunidade, através da web rádio Estação da Luz e do Facebook, nesta manhã de segunda-feira, com muita paz e harmonia em nossos corações. Muito obrigado, Pai misericordioso. Muito obrigado, Mestre amado, irmão Jesus. Muito obrigado, querido irmão Bezerra de Menezes, por ter nos trazido aqui para a terrinha, para a cidade do sol. Que Deus nos cubra de bênção e paz. Bom dia, Brasil!